Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, gente, um vídeo dizendo para vocês: organize sua casa, prepare sua casa para receber o novo de Deus. Mas por que essa mensagem? Gente, é o novo de Deus, para ele chegar em nossas vidas, para Deus nos dar algo melhor. Nós precisamos nos livrar de coisas que não utilizamos mais. Temos que nos livrar de sujeira, bagunça, porque Deus, ele não gosta de sujeira, ele não gosta de bagunça. Deus, ele gosta de organização, de amor e cuidado. E quando nós temos desorganização, bagunça, observamos que gera um estresse, gera uma energia negativa na nossa casa, uma energia negativa no nosso lar. Nós ficamos nervosos, pelo menos eu me sinto muito nervosa quando a minha casa tá bagunçada, quando as minhas coisas estão fora do lugar. E por que eu vim trazer essa mensagem para vocês hoje? Bom, gente, essa ideia desse vídeo surgiu por um simples ato, de organização. Vou citar um exemplo para vocês. Nessa semana, o guarda-roupa da minha filha estava totalmente desorganizado. Uma embolação, as roupas não cabiam, parecia que tinha multiplicado. E na verdade não. Foi a desorganização, a falta de cuidado, né, de colocar as coisas no lugar que gerou aquilo. E aquilo me gerou um estresse, sabe, um desconforto mental, emocional, físico. E aí eu comecei pegando para fazer de pouco a pouco. Gente, muitas vezes a gente tá com o nosso guarda-roupa ocupando espaço de ter coisas novas, para poder ficar se apegando a coisas velhas que nós não utilizamos, que não nos serve mais, que muitas vezes dá para doar para outras pessoas, quando tá em condições de doar, né? Lógico que a gente não vai pegar uma coisa velha, esbagaçado e dar para as pessoas, porque da mesma forma que aquilo não serve mais pra gente, não vai servir para outras pessoas também, né? Mas como é que eu digo quando ainda serve para outras pessoas? Na questão, gente, de não estar servindo pra gente, a gente não usa. Tanto é que eu sempre faço uma varredura no meu guarda-roupa nessa questão, porque eu tinha muito sapato que eu não utilizava, eu tinha muita roupa que eu não utilizava, que tipo, só ficava ali ocupando espaço, quebrando todo o guarda-roupa, e eu não utilizava. Eu simplesmente... Ai, tem um mosquito chato aqui, gente. Eu simplesmente só ficava com aquelas roupas ali, sabe, para poder ocupar espaço. E é sobre isso que eu tô falando para vocês, que muitas vezes Deus quer que nós nos livramos de coisas que nós não utilizamos, para que Ele possa trazer o novo dele para nossa vida. E isso não se reflete só em roupas, em sapatos, em tudo falando. Muitas vezes Deus nos dá os sinais, né, de que temos que nos livrar de certas coisas. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que é a minha realidade, né? Aqui em casa somos 5 pessoas, né? Eu, o pai dos meus filhos e os meus 3 filhos. E uma coisa que me incomoda muito são as músicas que meu marido escuta, meu marido ouve. Aquelas músicas me incomodam. Eu não escuto aqueles tipos de música, sabe? E cada um tem uma renúncia. Só que assim, eu sei que eu não vou conseguir mudar ninguém da noite pro dia, né? Porque ninguém tem esse impacto, esse poder. Somente Deus, né? Mas, tipo assim, eu fico mal satisfeita com aquilo, porque eu sei que nossa casa é um templo, né? Nossa casa é um templo. Nossa casa tudo que tem a ver, gente, com o mundo espiritual, tem a ver com a nossa vida, com esse plano aqui que nós estamos, né? E tudo que nós damos brecha, com certeza tem o poder de entrar na nossa casa. E eu sei que assim, né, porque Deus, quando Ele quer entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, Deus, como diz num versículo bíblico, né, eu baterei a porta, né, se
tu abrires, não é exatamente isso, mas é isso que quer dizer, eu entrarei, né? Deus, ele não é invasor. Deus, ele só entra na sua vida quando você abre seu coração e fala, entra, Senhor, meu coração é todo teu, vem fazer morada na minha casa, na minha vida. E eu peço a Deus isso todos os dias, gente, para que Deus venha fazer morada na minha vida, no meu coração. E isso tem se tornado um desafio muito grande, porque eu tenho um filho adolescente, né, de 13 anos, e assim, tá naquela fase assim que só Deus na causa, sabe? Quer ter mais poder do que a gente, quer falar mais alto do que a gente, quer ter, como eles querem mandar neles, e tem sido um desafio muito grande na minha vida, porém eu não desisto. Todos os dias eu peço a Deus, Senhor, me dá paciência, me dá sabedoria para que eu possa conseguir vencer, né? Porque muitas vezes é difícil, gente, principalmente para mim que já tenho muitos sintomas de depressão, ansiedade. E aí é o que eu digo para vocês, esses tipos de músicas que a gente ouve muitas vezes dão brechas, né, de coisas para poder estar entrando na nossa casa, na nossa vida, na família da gente, né? E isso eu sei que eu não consigo mudar, mas eu peço a Deus todos os dias, Senhor, faça o que for da tua vontade, faça o que tiver nos teus planos, né? Para que possa moldar e mudar, porque só o Senhor tem o poder de mudar o coração das pessoas, né? E aí é uma das coisas que eu digo para vocês, que pra gente receber o novo de Deus, nós precisamos nos crucificar, entre aspas, né, que eu quero dizer, nós precisamos nos livrar de coisas que não agradam a Deus. Não vai ser da noite pro dia, porque não conseguimos mudar assim da noite pro dia, mas são pequenas coisas. Ontem mesmo, parece que tudo assim tá favorecendo, né, ao meu favor, o universo tá conspirando ao meu favor. E ontem eu vi uma mensagem que dizia assim, cuide de você, cuide da sua mente, arrume seu guarda-roupa. E quando você for ver, toda a sua vida já estará arrumada. E é sobre isso. Essa frase foi muito verdadeira e ela veio assim no momento que eu realmente estava precisando, porque é sobre isso. Todos os dias você arruma uma coisa, não adianta você querer consertar tudo em um dia só, porque você não vai conseguir. Mas com perseverança, com fé, há coisas, gente, o cachorro começou, mas eu vou continuar falando. Há coisas que na nossa vida, gente, que somente jejum e oração consegue resolver. A força do nosso braço não consegue resolver. Então, tudo que nós temos que fazer é colocar Deus à frente de tudo na nossa vida, né? Desde que eu me tornei essa pessoa que eu tenho entregado tudo para Deus, eu tenho orado todos os dias, eu tenho pedido a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Mesmo que muitas vezes a minha vontade não é aquilo, mas eu sei que se eu for pelo caminho que eu quero, eu sei que na frente eu vou me ferir, porque não é aquilo que Deus quer para mim. E não é fácil a gente se, como é que fala? É como diz aquela frase, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Eu posso fazer o que eu quiser no mundo. Eu sou uma pessoa livre para fazer o que eu quiser. Porém, nem tudo me convém. Nem tudo faz parte da minha índole e merece que eu faça aquilo, né? Que não é uma coisa legal, que não é uma coisa agradável. E principalmente quando não é agradável a Deus. Tô falando com vocês assim, gente, mas eu não tô querendo aqui parecer ser a pessoa perfeita. Pelo contrário. Né? Eu sou a pessoa imperfeita, cheia de 1000 defeitos, sou falho todos os dias, né? Já cometi vários erros, né? E quem nunca? Mas o que eu quero passar para vocês é isso. Quando nós organizamos a nossa casa, vocês percebem que quando nós organizamos a nossa casa, que deixamos tudo ok, nossa casa fica organizada, nossa mente fica leve, nosso espírito fica leve. Então, da mesma forma, quando nós dizemos organize sua casa, não queremos dizer somente da sua casa, do seu interior, né? O seu corpo é o seu templo, né? O templo do seu espírito. E para que coisas novas cheguem, você precise se abdicar de coisas que não lhe convêm, que não valem a pena o seu esforço.
E existem coisas também, gente, que não vai ser da noite pro dia, não vai ser de hoje para amanhã que a gente vai conseguir resolver. É preciso paciência, consistência e muita fé em Deus, porque Deus trabalha no silêncio, gente. Nós não escutamos a voz de Deus, só que Deus fala com a gente. Quando a gente começa a buscar a Deus, Deus fala com a gente, ou através de sonho, ou através de sinais, de qualquer coisa. Você começa a descobrir que Deus fala com você sempre que você precisa, sempre que você quer. Porque muitas vezes a gente tem uma mania de dizer assim, eu já disse isso, só que quem bem soubesse não usaria essas palavras, porque a nossa boca ela tem poder, ela tem o poder de nos abençoar e de nos amaldiçoar. E quando nós usamos essas palavras, essas frases negativas, isso impacta na nossa vida, né? Muitas vezes a gente fala assim, porque eu tô numa fase tão difícil da minha vida que eu acho que Deus nem me escuta. Gente, não fala isso. Deus nos escuta a todo momento. Deus nos escuta a todo instante. Deus não dorme, não dormita. Deus não dorme. Deus nos ouve a todo momento, só que o momento do Senhor não é o nosso momento, né? Deus prepara tudo no momento dele. Nós que somos apressados e queremos tudo na nossa hora, mas nem tudo é no momento que a gente quer, né? Eu vou contar pra vocês aqui na verdade é mais um testemunho, porque quando eu engravidei em 2020, eu tava grávida de gêmeos, né? E aí eu tava grávida de gêmeos, só que assim, gente, meu coração, ele já me falava que aquela gestação não tava tudo bem, que aquela gestação não iria à frente, mas assim, eu não quis colocar isso no meu coração, porque tudo que a gente pensa, a gente atrai. Tudo que a gente coloca na cabeça da gente, tudo que a gente, né? Então assim, eu aprendi que a gente não deve estar querendo, atraindo coisa ruim, pensando em coisa ruim. Quando a gente pensa em uma coisa, hoje em dia, automaticamente, quando eu penso em algo ruim, ou eu sonho com algo ruim, que eu acordo assustada, automaticamente eu já falo, eu repreendo em nome de Jesus. Tá repreendido, tá cancelado. E assim, nessa época eu sentia isso. Tanto que eu cheguei a falar pra minha avó que eu não tava... Tipo assim, eu sabia que eu tava grávida, eu cheguei a fazer a ultrassom, eu vi que era gêmeos, porém algo falava no meu coração pra mim não ter apego emocional, porque aquela gestação não iria à frente. E aí foi quando Deus me revelou em sonho, porque tipo assim, gente, eu tenho uma facilidade em ter muita revelação em sonho, sabe? Muita coisa são reveladas pra mim através de sonho. E eu consigo entender depois o porquê daquele sonho. E aí, porque tipo assim, sonhar, todo mundo sonha, sonhar besteira e coisa e tal. Eu sonho besteira, mas eu sinto quando o sonho é diferente, quando o sonho é pra revelar algo pra mim. E aí eu engravidei no mês de abril, maio. Eu descobri no mês de abril que eu tava grávida. E aí foi justamente quando a gente tava terminando essa casa, né? Porque eu morava com a minha avó, pra eu poder vir morar nessa casa. E aí... uma semana antes de eu mudar pra cá, eu fiz teste de gravidez, fiz ultrassom, fiz primeiro pré-natal, tudo certo, né? Tudo ok. E aí quando foi uma semana depois que passou, tipo assim, que eu fiz tudo, deu tudo certinho, coisa e tal, eu tava deitada aqui na minha cama, só que tipo assim, eu não tava dormindo aquele sono pesado, aquele sono profundo, eu tava ali um sono leve. E naquele sono leve que eu tava, eu senti que Deus falou comigo. Deus falou comigo, sabe? Tipo, um sonho leve, sabe aquela coisa que você tá acordado, mas que ao mesmo tempo você percebe que você... Desse jeito. E aí eu tava dormindo, mas eu não tava no sono profundo, eu tava levemente com o olho fechado. E aí veio um sonho, que pra mim aquilo foi uma revelação. Às vezes, antes eu me emocionava muito quando eu falava. Hoje em dia eu aguento segurar um pouco mais. Só que aí eu tive um sonho
que inclusive eu não sabia, mas eu tenho certeza que os meus bebês eram menino, né? Porque eu já tenho um menino, eu sou mãe atípica, eu tenho um menino especial de 13 anos. Tenho uma filha nefrótica também, de 6 anos, que inclusive também tem um problema de saúde, né? Mas não é dela, eu repreendo. E eu tenho a Fátima Cecília de 3 anos. E aí tá. Porque Cecília foi depois dessa gestação que eu tô contando pra vocês. E aí o que aconteceu? Eu sonhei que eu tava em um abismo. Um abismo, gente, um lugar escuro. Hoje em dia, contando aqui pra vocês, se eu fechar o olho, eu vejo o sonho. Eu lembro do que eu sonhei, assim, como se eu já tivesse vivido aquilo, sabe? E aí foi onde eu tava... Disse que eu tava num abismo, né? Um abismo muito alto, muito alto, muito alto, sem saída. Não tinha saída, era um buraco bem fundo. E aí, esse buraco, eu me arrepio toda vez que eu lembro. E esse buraco bem fundo era cheio de capim seco, gente, de mato seco. Não tinha nada verde, era totalmente preto, escuro. E aí, porque vocês não conseguem ver, mas eu tô toda arrepiada. E aí, quando eu tava naquele abismo, veio 2 anjinhos me puxar daquele buraco. Um se chamava Gabriel e o outro Miguel. Que eu tenho certeza que é o meu anjo da guarda, gente. Eu tenho certeza absoluta. Porque no sonho, eles me puxavam, me tiravam do abismo e me colocavam no lugar seguro, sabe? E aí, depois de uma semana, eu descobri que eu tinha perdido. Só que qual é a razão desse sonho? Eu tenho certeza, 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 porque eu tinha feito uma promessa. Eu falei, Senhor, se essa gestação não for da tua vontade, permita que eu tenha mais um filho, para que eu possa laquear e não ter mais nem filho. E aí, gente, minha gravidez foi uma gravidez difícil, difícil, difícil. A perda nem se fala. Eu não aguento lembrar que eu tive uma perda que me dá vontade, sabe? E foi através daí que eu comecei a ter uma depressão. E aí, depois de alguns meses, eu descobri que eu tava grávida da minha filha caçula, que agora tem 3 anos. E eu prometi a Deus, eu falei, Senhor, se eu engravidar novamente, minha gravidez der tudo certo, minha filha vir saudável, eu faço uma laqueadura. Mas, por quê? Porque todas as minhas gravidezes foram de risco, gente. Meu filho de 13 anos nasceu de 29 semanas. Minha filha do meio, ela não nasceu, assim, nasceu de parto normal, tudo normal. Mas eu tive sangramento. E da minha filha, a última, também do mesmo jeito. Tive sangramento, tive... como que chama, meu Deus? Tive hematoma coriônico. Tive a chance de perder, mas Deus nos sustentou e tudo deu certo. Eu fiz a laqueadura. E qual foi a razão desse sonho, dessa revelação? A razão desse sonho, dessa revelação foi: meus bebês vieram pra pedir pra mim parar, pra me dar um basta, porque eu queria ter mais filhos. Eu sempre amei gerar, eu sempre amei ser mãe. E tipo assim, esse sonho veio, né, através disso pra me mostrar o quê? Que eu precisava ter mais responsabilidade e maturidade na minha vida. Né? Porque Deus, ele nos tira do perigo, mas quando a gente insiste em ficar no perigo, ele não é o que eu falei pra vocês, né? Toda consequência, toda ação tem uma reação, né? Toda reação tem uma consequência, e a minha consequência foi essa. E aí eu entendi que Deus quis me dizer que esse sonho, né, que não uma semana depois eu descobri que os meus bebezinhos tinham parado de funcionar o coração, há uma semana tinha parado de desenvolver. E eu acredito que isso foi o quê? Isso foi Deus me dando um ensinamento, né, um livramento, e me mostrando através desse sonho
que ele iria me dar mais uma chance de ser mãe, mas que eu iria parar por aí. Eu ia confiar no que ele estava fazendo comigo, porque eu prometi pra ele que se ele me desse mais um filho, que eu iria parar por aí. E foi como eu fiz, eu parei, né? E assim, gente, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, porque assim, foi um assunto bem complexo, mas esse assunto, um puxou o outro, e foi o que eu quis dizer pra vocês, que muitas vezes o novo de Deus, para o novo de Deus chegar, a gente precisa renunciar a muita coisa. Apesar que muitas vezes não é a vontade do nosso coração. Muitas vezes a gente tem pessoas por perto que a gente acha que a gente ama, que a gente acha que é o amor da vida da gente, que a gente acha que não vai conseguir viver sem aquela pessoa. E Deus, quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, né? Infelizmente é essa a realidade. E organizar a casa, como eu disse pra vocês, não tá só relacionado a organizar a casa de vocês. É o templo de vocês, é o corpo de vocês, que é o espírito, né? Que pro nosso espírito habitar no nosso corpo precisa estar leve, livre e limpo de coisas que não nos convém, né? Esse vídeo de hoje eu vim trazer mais essa mensagem pra vocês. Eu espero que eu possa ter trazido algo de interessante pra vocês. Que Deus abençoe vocês grandiosamente, tá bom? Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Forte abraço. E é isso.